Essa seiva bruta, ela precisa chegar lá onde estão os cloroplastos, lá nas folhinhas, para ocorrer a fotossíntese, aonde a seiva bruta vai se transformar na seiva elaborada. Então está ocorrendo um fluxo ascendente líquido de água, de solução dentro da planta. Além disso, é na folha onde vai estar ocorrendo principalmente o processo de transpiração da planta. Então, tem muita água subindo desde as raízes, chegando até as folhas dessa planta. Esse fluxo de água vai promover o fluxo de massas, porque a gente tem uma solução do solo que é água mais nutriente. E a planta está utilizando essa água está sendo absorvida pela planta. À medida com que ela vai sendo absorvida pela planta, os nutrientes contidos nessa solução acabam entrando junto com a planta. Entram na planta, a planta vai translocar esses nutrientes até as suas folhas, e isso é um processo constante. Então, os nutrientes que estavam longe, de repente, da raiz, acabam se aproximando da raiz por causa desse fluxo de massa. É pura e simplesmente a planta tomando água, né, vamos chamar assim, tomando água, solução do solo, e essa água não é simplesmente água, ela contém nutrientes. Esse nutriente vai entrar junto na planta. Basicamente, isso aí é o fluxo de massa, resumidamente. Beleza, galera? Difusão. A difusão é quando ocorre a movimentação de sais dentro de uma solução do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Aí no exemplo dá para ver, a gente tem a raiz. Bom, próximo da raiz eu tenho uma alta taxa de interceptação radicular, entende isso? Como tem uma alta taxa de interceptação radicular, aquela solução do solo próximo à raiz vai ter poucos sais, vai ter poucos elementos. Por quê? Porque chega perto da raiz, a raiz absorve. Então ali vai ser uma região de baixa concentração de nutriente. De repente eu tenho uma concentração de nutriente alta no entorno ali da raiz próximo. Como lá nessa região ali próxima da raiz, vai lá, um pouco mais distante da raiz, eu tenho uma alta concentração de nutriente e em volta da raiz eu tenho baixa concentração de nutriente, esses nutrientes acabam caminhando no sentido da raiz, por quê? Para ocorrer o equilíbrio osmótico daquela solução. O equilíbrio de sais daquela solução vai buscar. Então, de um lado eu tenho muito, do outro lado eu tenho pouco. O que acontece? Os sais eles acabam se translocando no sentido de se aproximar da raiz, para quê? Para aquela solução atingir o equilíbrio. Só que aqui onde está rolando onde está com uma baixa concentração de sais, é uma região onde está acontecendo a interceptação radicular. Então, à medida com que os sais vão chegando próximo da raiz, essa raiz vai absorvendo esse sal. Então, esse movimento é quase que constante, do meio mais saturado de sais para o meio menos saturado de sais. Por quê? Aquela solução está buscando equilíbrio. Ela alcança o equilíbrio? Muito dificilmente, porque o tempo todo aquela raiz está buscando esse nutriente. E a solução em volta da raiz acaba o tempo todo ficando com uma baixa concentração de sais. Beleza? 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 Agora a gente vai ver de forma muito resumida algumas associações que ocorrem ali a nível de raiz. Beleza? A primeira associação que a gente vai estudar são as micorrizas. Então, bom, o que de fato seria micorriza? Micorriza é um fungo. E ele vai formar ali uma associação com a raiz de tal forma. Bom, esse fungo, ele possui um corpo denominado hifa. É como se fosse um grande braço ou uma raiz bem fininha e bem comprida. A gente está vendo aí na imagem, então, mais ou menos como que é essa micorriza. Então, o seu corpo, não sei o termo técnico para isso, mas o corpo dessa micorriza é denominado hifa. É um filamento de estrutura desse fungo que tem capacidade de absorver nutrientes.
Então é como se ele aumentasse a quantidade de raiz daquela planta. Ele vai buscar alguns nutrientes que a minha planta não conseguia buscar de forma natural. Por exemplo, o fósforo, que é um elemento que tem baixa mobilidade no solo. O fósforo dificilmente vai se translocar em direção à minha raiz por difusão, por exemplo, ou por fluxo de massa. Basicamente, o fósforo que é absorvido pela minha planta é por interceptação radicular. Mas digamos que boa parte desse fósforo, desse H2PO4, não foi aplicado na linha de plantio, foi aplicado em área geral, a lanço, e a minha planta está muito pequena. Como que ela vai conseguir absorver o fósforo que está numa distância mais elevada? Bom, ela vai fazer uma associação com essa micorriza vai estar lá já no solo, vai formar uma associação ali com a raiz. Essa micorriza vai buscar esse fósforo numa distância maior, vai trazer para a minha planta, vai disponibilizar esse fósforo para a minha planta vai fazer os processos fotossintéticos, vai utilizar esse fósforo no seu metabolismo, em contrapartida vai estar disponibilizando para o meu fungo ali, para a micorriza, a seiva elaborada. Uma associação completamente benéfica para os dois lados. Outra associação muito conhecida, muito estudada também, são os rizóbios. Então, nessa associação, aí são bactérias, né, que a gente chama de rizóbio. Essa vai colonizar ali o tecido vegetal, na maioria das vezes as raízes, e qual que é a jogada desse rizóbio? Ele não vai buscar nutrientes no solo, ele vai captar o nitrogênio atmosférico presente nos macroporos do solo, presentes ali no ar do solo. Se vocês lembrarem da parte de física ali, quando a gente estudou microporo, macroporo, então é no microporo, que são poros menores, que é onde eu tenho a presença da solução do solo, onde a água pode até ascender, ela pode subir, então ela fica presa nesses microporos. O macroporo são poros de tamanho maior. A capilaridade ali não tem a capacidade de reter essa água. Então é onde a água vai ser drenada, são poros de drenagem, é onde a minha planta vai buscar o ar do solo. Vai captar o CO2, vai captar o oxigênio, e vai captar o nitrogênio, no caso aqui dos rizóbios. Então os rizóbios estão lá nas raízes, vão buscar nesse macroporo o nitrogênio atmosférico, vão captar esse nitrogênio atmosférico e vão disponibilizar esse nitrogênio, só que daí de uma forma assimilável já para a planta. Essa planta, da mesma forma que ocorre daí com o rizóbio, vai utilizar esse nitrogênio, vai processar esse nitrogênio e vai disponibilizar para o rizóbio a seiva elaborada. Então, ele forma um nódulo na raiz, é diferente. Então, aqui está uma imagem do rizóbio, né? Como que ele está ali. Isso é muito comum nas fabáceas. Então, o que é a fabácea? É a família das leguminosas, né? Então, soja, feijão, essas espécies têm capacidade de fazer uma associação benéfica aí com os rizóbios. Existe muito inoculação de rizóbio já no solo, na semente da soja já na hora do plantio. E é por isso que a soja, quando a gente estiver estudando aí para frente a necessidade nutricional da soja para nitrogênio, a gente não aplica, não faz uma adubação de base nitrogenada, a gente não vai aplicar ureia em cima de uma fabácea, de uma soja, de um feijão, porque justamente pensando nessa capacidade que ela tem de fazer essa associação, e mais, ela deixa um residual de nitrogênio, ela deixa mais do que ela precisaria utilizar no final do ciclo da cultura. Então aí entra aquela questão de rotação de cultura, da gente disponibilizar nitrogênio fazendo a rotação de cultura. Tinha uma fabácea, o próximo ciclo vai ter uma asterácea, uma poácea, uma gramínea no caso, né?
Então, utilizando esse residual dessa planta. Pessoal, e essa então foi a aula de hoje. Como eu falei, foi uma aula bem curtinha, beleza? Eu espero que com a aula de hoje a gente tenha entendido aí como que a planta está buscando esse nutriente, não é mágica, não é, de fato existe ali um conceito físico-químico no solo que está tá regendo essa nutrição. Se ninguém nunca tinha parado de pensar, pô, mas como de fato essa raiz vai buscar essa planta no solo? A partir de hoje acredito que vocês tenham entendido. No começo do vídeo disponibilizei ali meu e-mail, vocês podem estar fazendo a pergunta, alguma colaboração aí, de novo, pessoal que não é aluno do Colégio Agrícola da Lapa ali tem algo a acrescentar, né? Tem um conhecimento teórico aí além, só vamos lembrar que é aula para técnico agrícola, então a gente vai evitar de adentrar muito nos conceitos, beleza? Vamos ter uma ideia mais geral, mas uma ideia que o cara um conhecimento que realmente seja utilizável no campo na hora de fazer uma recomendação, na hora de fazer uma proposta de melhoria em determinada propriedade, beleza? Agradeço aí a presença de vocês, o vídeo está disponível e na próxima aula eu jogo no grupo lá dos representantes, eles passam para vocês e vocês vão tirando as dúvidas aí com a gente, beleza? A princípio é um Memorex do que a gente já teve em sala, vamos ver quanto tempo vai durar aí esse isolamento, de repente eu começo até a soltar alguma coisa de aula que a gente ainda vai ter. Vamos ver se eu consigo conciliar aí esse movimento, beleza? Obrigado, galera. Até a próxima. Agrícola. 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 Agrícola.